Olá, eu me chamo Lina Valéria dos Santos Souza, sou graduanda em farmácia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, em Feira de Santana, Bahia. Apresentarei o trabalho intitulado Políticas Farmacêuticas, a atuação do Poder Legislativo Federal entre 2016 e 2018. Represento aqui Tatiane de Oliveira Silva Alencar e Bruno Rodrigues Alencar, farmacêuticos e docentes vinculados à Universidade Estadual de Feira de Santana, coautores deste trabalho. O Poder Legislativo é o formador majoritário de políticas farmacêuticas, que são decisões do Estado em relação à questão dos medicamentos. O Poder Legislativo, então, representado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. O objetivo geral do trabalho foi analisar a atuação do Poder Legislativo Federal em relação às políticas farmacêuticas, especificamente identificar e caracterizar as proposições relativas às políticas farmacêuticas no âmbito do Poder Legislativo entre 2016 e 2018, caracterizar seus propositores e identificar possíveis atores e interesses envolvidos no contexto das proposições. A metodologia seguiu uma análise documental e exploratória. As propostas foram pesquisadas no site da Câmara dos Deputados e no site do Senado Federal, e essas propostas são dos seguintes tipos: projeto de lei complementar, medida provisória e propostas de emenda à Constituição. O texto das propostas foi analisado seguindo uma análise de conteúdo. A Câmara dos Deputados, entre 2016 e 2018, publicou 126 políticas farmacêuticas e 95 delas ainda tramitam. Já o Senado Federal propôs 18 políticas farmacêuticas. 75%, 12 dessas propostas, ainda tramitam no Senado. Ao ler o texto das propostas, foi possível agrupá-las em 3 grandes categorias, sendo elas controle sanitário de medicamentos e correlatos, assistência farmacêutica e regulação farmacêutica. Cada uma dessas grandes categorias pode ser dividida em subcategorias. A primeira grande categoria, então, controle sanitário de medicamentos e correlatos, foi dividida nos seguintes grupos: registro de medicamentos, produção, rotulagem, prescrição, propaganda e venda de medicamentos. Na subcategoria produção de medicamentos, dentre as várias propostas apresentadas, 3 propostas são em relação à substância fosfetanolamina para pedir a aprovação de sua liberação, produção, comercialização e uso dessa substância para pacientes com neoplasias malignas. Já na subcategoria prescrição de medicamentos, o PL 545 propõe que a prescrição de medicamentos antimicrobianos seja desnecessário para sua compra em locais onde o prescritor seja de difícil acesso ou o serviço seja irregular. A segunda categoria, assistência farmacêutica, também foi subdividida, levando às seguintes subcategorias: uso de medicamentos, preço de medicamentos, doação de medicamentos, tributação fiscal sobre medicamentos, judicialização de medicamentos, incorporação desses produtos ao SUS, acesso a medicamentos, financiamento de serviços de saúde e compras públicas de medicamentos. Nessa categoria, a subcategoria incorporação de medicamentos ao SUS revela que o Legislativo Federal discutiu nesse período propostas farmacêuticas, políticas farmacêuticas em relação à incorporação de medicamentos para doenças específicas, como atrofia muscular espinhal, ainda para neoplasias, também para medicamentos órfãos e ainda mudanças nos prazos de incorporação desses medicamentos ao SUS. A terceira categoria, regulação farmacêutica, é subdividida em 2 categorias: funcionamento das farmácias comunitárias e atuação do farmacêutico. A subcategoria atuação do farmacêutico foi destacada nesta grande categoria, principalmente em relação à presença dos farmacêuticos nas farmácias. Os 3 PLs aqui destacados revelam 2 aspectos. O PL 8617 de 2017 e o PL 10.135 de 2018 versam sobre a não obrigatoriedade dos farmacêuticos em todo o horário de funcionamento de farmácias localizadas em municípios do interior do país. Já o PL 9919 garante a presença e defende a presença desses profissionais nessas farmácias do interior durante todo o horário de funcionamento
Contudo, para isso, é necessário que as farmácias localizadas nesses locais sejam financiadas com linhas de crédito e ainda tenha desonerações tributárias. O estudo realizado permitiu analisar a atuação do Poder Legislativo Federal em relação às políticas farmacêuticas no período de 2016 a 2018. As proposições não necessariamente partiram de legisladores com competência técnica na área da saúde ou farmacêutica, e ainda a identificação e classificação dessas propostas, bem como a compreensão de seus propositores e as suas possíveis interferências envolvidas na tramitação dessas propostas, são importantes para refletir em que medida as ações do Poder Legislativo têm implicações efetivas sobre as políticas farmacêuticas com repercussões no acesso à saúde.